Graça e paz a todos, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal Verdades Cristã. Meu nome é Walker Henrique de Souza e vou trazer para vocês mais um estudo acerca da verdade hoje para vocês, tá? Então você que conhece o canal, que tem nos visto aí, tem o intuito de trazer outra visão para você além da que você já tem. O intuito aqui de maneira nenhuma é de tentar convencer você acerca de nada, tá ok? Então o propósito aqui é para que você tenha outra visão e outro entendimento acerca desse assunto. E vou falar hoje sobre a verdade, tá bom? O que será a verdade? Então vou falar um pouco sobre a verdade absoluta e a verdade relativa, tá? Que se realmente só existe absoluta ou se realmente também tem a relativa. E como que a gente deve fazer para alcançar essa verdade. Quero trazer alguma teoria do conhecimento sobre a possibilidade, a essência, a origem do conhecimento, como se trata, como se dá o conhecimento e onde encontrar essas duas verdades, onde que são encontradas essas duas verdades, que é a verdade absoluta e a verdade relativa. Se você já viu a introdução, é sobre isso que eu vou estar comentando hoje. Se você se interessar e ficar conosco, assista o vídeo até o final. Eu já peço a colaboração de vocês para curtir, compartilhar, né? Se inscrever aí no nosso canal e tocar no sininho para que você possa ter outros estudos acerca daquilo que vai ser colocado aqui, tá? Então que você possa nos ajudar aí a fazer com que esse trabalho, essa obra seja divulgada, tá bom? O intuito aqui é de ensinar as pessoas a pensar e também usar uma outra forma de pensamento, não só numa vertente, tá ok? Então vamos lá para poder a gente entender esse texto que a gente vai estar meditando aqui nesta hora, neste vídeo, tá bom? O texto base que eu estou escolhendo é o Salmo 117, verso 1 e verso 2, que diz assim: Louvai o Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então eu selecionei o Salmo 127, versículo 2, a parte B, que fala sobre a verdade do Senhor dura para sempre. Então nós vamos estar falando sobre um pouco da verdade que dura para sempre, tá? Então o que é verdade? É uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. Realmente existe verdade absoluta? Ou toda verdade é relativa? Só existe a verdade relativa? E como que nós vamos alcançar essa verdade? Tá? Como vamos alcançar essa verdade? Então nós temos que entender que o que é verdade, essa pergunta, ela não é nova. Essa pergunta é muito antiga, tá? Vem muito tempo atrás procurando a resposta sobre a verdade, se existe verdade absoluta ou verdade relativa. No Evangelho, né, de João, capítulo 18, verso 38, quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos fez uma pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? Ele estava também querendo saber o que era a verdade. Então significa, o que é verdade? Significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, tá? É a ausência da mentira e também a afirmação daquilo que é correto. Isso é verdade, né? Do que é seguramente certo, está dentro da realidade apresentada. E a palavra verdade do grego, aletheia, ela tem um significado de que é aquilo que não está escondido, ou seja, não escondido, aquilo que é manifesto. Então a verdade sempre vai estar lá. A verdade, a aletheia, ela está lá, só precisa ser revelada ou descoberta. Então a verdade ela precisa ser revelada ou descoberta. Então a verdade absoluta, que a gente conhece, que já está lá, que já está posta, e precisa, para alcançar essa verdade absoluta, precisa ela ser revelada, tá? Então, por não ter muitas vezes a revelação, o entendimento dessa verdade, aí teve uma ramificação na verdade absoluta, que nós chamamos de verdade relativa. Então, a verdade relativa é a ramificação da verdade absoluta, tá? E como alcançar a verdade? A verdade, para a gente poder alcançar essa verdade, nós precisamos de referências para aceitar ela. Temos que ter referência. Eu não posso falar isso aqui é verdade sem referência. Eu não posso falar que isso é verdade sem ter um argumento para poder comprovar realmente aquilo que está sendo expresso. Mas a verdade, ela é alcançada por duas formas. A verdade ela só é alcançada de duas maneiras, não tem outra forma de alcançar a verdade. A gente alcança a verdade através da razão
A razão é um instrumento, é um canal para alcançar-se a verdade, e outro instrumento é a fé. Só que uns rotulam a razão no âmbito da mente, do conhecimento, daquilo que realmente é palpável e provável através do raciocínio, e coloca a fé no âmbito do emocional. Então, sempre houve e haverá controvérsia acerca desse tema entre verdade absoluta e verdade relativa, que é também dentro do conceito de fé e do conceito de razão. Então esse tema, essa controvérsia, sempre existiu entre fé e razão. Eu vou até procurar depois tentar fazer um estudo sobre esse termo, né, fé e razão. Mas no intuito agora aqui é que você tenha o entendimento de que realmente a fé, ela só pode ser alcançada através desses dois instrumentos, através da razão e mediante a fé, tá? Agora, realmente existe verdade absoluta ou só existe realmente verdade relativa? A gente fica com essa pergunta, se realmente existe verdade absoluta, tá? Só que eu vou tratar um pouco agora para vocês da primeira verdade, que também não estou dizendo aqui qual é melhor, qual que é pior, tá certo? Eu vou apresentar para vocês as duas verdades, absoluta e relativa. Lógico, você sabendo que aqui é um canal evangélico, eu sou presbítero da Igreja da Assembleia de Deus, eu vou ficar e vou defender a verdade absoluta. Mas aqui o meu propósito não é conseguir vencer a discussão aqui, vencer através de argumento. Porque você vai ver que no final, para você entender a verdade absoluta, você precisa estar no âmbito da fé. E de que forma que você encara a fé? De que forma você realmente acha que a fé é emocional ou se a fé ela é racional? Tá? Então não tem como eu fazer com que você saia daqui, não, vou converter você para acreditar em mim. Não, não é isso que eu quero. Eu estou querendo apresentar para vocês somente as duas verdades que existem. Tá? A verdade relativa, para os humanistas, por exemplo, que argumentam contra a existência da verdade absoluta, e para poder eles conseguirem argumentar contra a verdade absoluta, ele tem a exclusão de Deus. Necessita que haja a exclusão de Deus, tá? Do relativismo moral, para poder conseguir acabar de vez com a verdade absoluta. Tá? O humanista John Dewey, né, de 1859 a 1952, que ele é coautor do signatário do Manifesto Humanista, ele declarou: nenhum Deus e nenhuma alma existem, portanto não há necessidades para o adereço da religião tradicional. O humanista, ele diz isso, que não existe realmente razão e necessidade dos adereços da religião. Tá? E com o dogma excluído, os credos excluídos, então a verdade imutável, que é a verdade absoluta, também está morta e enterrada. E não há espaço para a lei fixa e natural, ou para absolutos morais. Tá? Então os humanistas acreditam que as pessoas devem fazer aquilo que acham que é certo. Então a verdade para eles, que vão entrar na verdade relativa, ele faz aquilo que ele acha que é certo. Só pode fazer aquilo que realmente ele acha que é correto. Tá? Então para o humanista a verdade absoluta está no campo da crença, no campo da dogmática. E são mantidas sem justificação e alcançadas pela fé cega. Isso os humanistas olhando para a verdade absoluta, apoiando a verdade relativa e dizendo que a razão é maior do que a fé. E a fé está no âmbito emocional e a fé é uma fé cega. E elas são mantidas sem justificação. Então isso é que acreditam os humanistas. Agora a verdade relativa, para a verdade relativa, tudo é verdade. E está embasado na capacidade humana que através da razão ela pode alcançar e discernir a verdade. Então eu consigo discernir a verdade relativa, através da minha razão, não através da fé. Então trabalho no campo da certeza. Né? Mas eu quero que você também entenda e aprenda que certeza não é verdade. A certeza não é verdade. Uma certeza é somente a hipótese das premissas do argumento. Se tornou uma verdade, depois da conclusão provada. Então, a certeza é condição psicológica. É somente ser, né? A hipótese das premissas do argumento tornou uma verdade, depois da conclusão provada. Então, a certeza é uma condição psicológica, ou um estado mental, de que as coisas são tais quais o indivíduo as concebe. Então, eu consegui alcançar a verdade através daquilo que foi me concebido, através da minha razão. Então, como você pode ver, o relativismo tem como um pano de fundo a oposição à verdade absoluta, tá? Excluindo da equação Deus e a sua palavra. Então, a verdade relativa
está no âmbito da teoria humanista, na exclusão do absoluto que é Deus e a sua palavra. Essa opção ela começou, se você tentar imaginar comigo um pouquinho, essa oposição entre fé e razão não é nova, ela é antiga. Ela começou lá no Éden, lá no Jardim do Éden. O homem acreditou na mentira de Satanás. Ele teve a audácia de acreditar na mentira que Satanás falou. Serão como deuses. Em Gênesis capítulo 3, verso 5, ele diz, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No verso 3, verso 22, o homem, Deus diz na triunidade, o homem é um de nós, em Gênesis 3, 22. Então temos o surgimento do conflito entre fé e razão, que permeia até hoje, lá no Jardim do Éden. Então, eu vou tentar depois, no estudo separado, fazer para você sobre isso, sobre fé e razão. Agora, com a queda do homem, perdeu a capacidade intelectiva, a percepção da verdade absoluta. E para alcançar agora a verdade, ficou somente na esfera da relativização, para entender o mundo que o cerca. Então, o mundo começou a ser entendido através da queda de Adão, através do relativismo. O seu agente direto, que fez com que a razão fosse colocada acima da fé, acima do conhecimento de Deus, quem é o seu agente direto que manipulou a verdade? É Satanás. Em João 8, verso 44, a Bíblia vai dizer, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, que quereis executar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Então, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, e é mentiroso e é o pai da mentira. Então você deve observar bem que ele não se firmou na verdade. Satanás não se firmou. Em Daniel 8, capítulo 2, diz que ele lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez. Ele lançou a verdade por terra e prosperou em tudo que fez, porque ele colocou o quê? A razão dentro do relativismo humanista e conseguiu alcançar tudo aquilo que ele fez. Então ele prosperou em tudo que fez. Então, primeiro, ele usa um sofisma para distorcer a realidade. Ele usou um sofisma para distorcer a realidade. A serpente pergunta para a mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Na verdade, não foi isso que ele fez. Não falei, mas ele usou uma premissa falando, não coma. Mas na verdade não foi para não comer de nenhuma árvore, foi para não comer da árvore que dá entendimento. Aí ela envolve a Eva. Satanás envolve a Eva na primeira discussão entre fé e razão, registrada na Bíblia Sagrada. E misturou a verdade com o erro. Ou seja, misturou com a verdade com a mentira. Só que ele usou a mentira dentro de uma verdade, que nós chamamos de verdade relativa. Então induziu a pensar de uma forma relativa. Ele inverteu o discurso divino. O Senhor disse que se comesse do fruto proibido morreriam. E a serpente afirmou, certamente não morrerão. Por quê? Porque na verdade eles não conheciam a morte. Eles não tinham ideia do que era morrer. Eles não tinham ideia do que era realmente perder a vida ali. Aí o diabo, Satanás, usou a razão. Falou, olha, você já viu algum morto aí? O que é morte? O que é a morte? Não existe morte. Deus está mentindo para vocês. Pensa um pouquinho. É que Deus realmente não quer que você seja igual a Ele. Olha a audácia que teve Satanás, usando a fé e a razão. Então ele apela para o orgulho pessoal, para o orgulho do ser humano. Vocês serão como Deus. Ele prometeu para a humanidade que eles seriam como Deus. Você vai ver isso no versículo 5 de Gênesis, Então houve uma avaliação por comparação. Ele comparou o que Deus disse e colocou ali as suas mentiras, usou sofismas para pegar umas premissas, pegou uma premissa, outra premissa, pega uma verdadeira, uma falsa, emblute tudo e sai na conclusão que vai ser mentira. Eu não vou entrar aqui no sofismo, sobre como você consegue alcançar a verdade pelos sofistas, pelas premissas, mas praticamente tem que ter a premissa primeira e a segunda tem que ser verdade para a terceira ser, para a conclusão ser verdadeira. Mas ele começou por aí. Agora, como que anda a verdade hoje? Depois desse episódio, a verdade absoluta de Deus, ela ficou esquecida.
Lá em Isaías 59:14, a Bíblia vai nos informar que pela que a justiça se tornou atrás e a retidão se pôs longe, a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Então, em Jeremias 9, também capítulo 3, 9, verso 3 ao 5, diz assim: estende a língua como se fosse o seu arco para a mentira e fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não conhecem, diz o Senhor. E não me conhece. Então está entrando a mentira e não conhece, mas concebe o mal e produzem a iniquidade. Então produzem o mal, tá? E ensinam, né, as coisas ruins. Então diz aqui: estende a língua como se fosse seu arco para a mentira, fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhece, diz o Senhor. Zombam cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, dentro daquilo que eles acham que é verdade. E proferem mentiras. Então Isaías 59:4 diz: ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, e concebem o mal e produzem iniquidade. Então, segundo Tessalonicenses, capítulos 2, 7, verso 10, a Bíblia vai nos relatar que, pois já o mistério da injustiça já opera. Então, o mistério da injustiça está operando. Então, a verdade anda hoje desta forma. Então, o maior bloqueador da verdade é a alma caída, lá no Jardim do Éden, destituída da glória de Deus. Foi destituída da glória de Deus. Aí o que entrou agora? Entrou o intelecto, a razão, que é a forma de apreender. As emoções ditam a vontade, as emoções ditam e a vontade estabelece. Então Eva, o que aconteceu com Eva? Usou o intelecto, apreendeu através do intelecto, através da razão, né? Deu lugar para as emoções ditou que ela queria comer o fruto, então as emoções dela ditou aquilo para ela, e a vontade estabeleceu aquilo que foi para ela. Então Eva aconteceu através do quê? De buscar o entendimento da verdade dentro da esfera humanista, excluindo a verdade de Deus, a verdade absoluta. E a Bíblia nos adverte acerca disso. A Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, a Bíblia fala: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, que verdade é esta? A palavra de Deus, que é a verdade absoluta, aquilo que eu creio. Então nós temos aí por hora, tá? Nós temos aí por ordenança de evitar a deteriorização da verdade absoluta das nossas vidas. Nós temos a ordenança de evitar a deterioração. Então você tem que manejar bem a palavra da verdade, procurando crescer em conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nós temos ela como palavra de fé e prática, e a verdade absoluta. Então a verdade absoluta, suprema, divina, o dogmatismo, é a verdade em caráter absoluto. Ele apresenta uma série de princípios e valores que são indiscutíveis, presentes somente nas Escrituras Sagradas. Então, não tem como nós vivermos uma vida se não for pautada na palavra de Deus. Só que para os humanistas, a nossa é sem argumento, uma fé cega. Então a verdade relativa, humanista, ela é subjetiva. Tá? Subjetiva, não é objetiva, é subjetiva. Então Romanos 1,25, a Bíblia vai nos dizer que mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Honraram mais o quê? A razão, o intelecto, a sabedoria subjetiva, né, a verdade subjetiva, e negaram a verdade absoluta. Então a verdade, ela trata do conhecimento daquilo que é real. Então vou falar para vocês agora um pouco sobre a possibilidade, tá? Vou falar sobre a possibilidade do conhecimento. É possível ter conhecimento? É possível adquirir conhecimento? Falei para vocês que você consegue, é possível. Você consegue através da razão e através da fé. Através da razão e através da fé. Então, dentro da possibilidade do conhecimento da verdade, você vai tratar, a verdade ela trata do conhecimento daquilo que é real. Então, como a gente pode chegar a essa verdade? Dentro da teoria do conhecimento, trata da possibilidade e vai tratar também da essência e da origem do conhecimento, tá? Como que a gente chega à verdade? Então vamos falar um pouco sobre a possibilidade. É possível conhecer? Dentro da possibilidade, é possível conhecer?
Tem várias teorias que se formaram que falam realmente que é possível conhecer. Vou passar para vocês algumas. Ó, uma teoria, o dogmatismo. O dogmatismo é a tendência de um indivíduo de afirmar ou crer em algo como verdadeiro e indiscutível. Tá? É um termo muito utilizado pela religião e pela filosofia também. Então, dogmatismo, nós cremos no dogmatismo. Então, ela crê em algo como verdadeiro e indiscutível. Tá? Agora, o ceticismo, dentro da possibilidade, o ceticismo, ele já não acredita. É um sistema filosófico fundado pelo filósofo grego Pirro, no ano 318, né, a 272 a.C., que tem por base a afirmação de que o homem não tem capacidade de atingir, tá, a certeza absoluta sobre uma verdade ou um conhecimento específico. Então, para o ceticismo não tem. Para o ceticismo a gente não consegue, não tem possibilidade de conhecer. Agora, o subjetivismo também é um assunto filosófico, é um sistema que só admite a realidade partindo da ótica do sujeito. Eu conheço, mas é a partir do sujeito que eu conheço as coisas. Então a propensão para o que é subjetivo, a tendência é considerar e avaliar as coisas de um ponto de vista meramente pessoal e individualista. Tá? Então entra aí o individualismo. Então, dentro da esfera da possibilidade de conhecimento da verdade, eu consigo conhecer a verdade porque a verdade é subjetiva. Então aquilo que é verdade para mim, não é verdade para outro, porque é subjetivo. Agora, o pragmatismo é uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática, identificando o verdadeiro como útil e como sendo prático. Tá? Então, o pragmatismo, a gente só... o que é verdade é aquilo que é prático, dentro da praticidade. Agora também tem outra forma, outra possibilidade de conhecer a verdade, que eu vou falar para vocês, é o relativismo. Que o relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo também. Então o subjetivismo e o relativismo praticamente estão de mão dadas. Então o homem só consegue conhecer através quando ele começa a questionar as verdades. E lembra no Jardim do Éden, o relativismo começou lá, questionando a verdade. Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que realmente está escrito na palavra? E as dúvidas que hoje o mundo tem. Quando o cristão prega o evangelho, eles acham que a gente está pregando aquilo que é nosso. Não. Nós estamos pregando a verdade que está dentro da palavra de Deus, que nós consideramos verdade absoluta. Mas dentro do relativismo eles não creem. Aí também tem o criticismo, outra teoria. O criticismo, esse sistema filosófico foi proposto por Immanuel Kant, no ano de 1724, mais ou menos até 1804 que ele viveu. Crê que o conhecimento ele é possível. Só que a diferença é que o criticismo questiona quanto a essa possibilidade de obter o conhecimento. É possível, mas a que ponto? Como você chegou lá? Tá? O criticismo está pensando, questionando essa possibilidade de obter o conhecimento. Então existe sim a possibilidade do conhecimento. Tem essa possibilidade. Então, meus queridos, quero que você entenda sobre a verdade absoluta e a verdade relativa. Lembrando que o relativismo começou lá no Éden, questionando a verdade absoluta, a verdade de Deus. Questionando a verdade absoluta e a verdade de Deus. Agora, dentro da teoria do conhecimento, vamos falar um pouco sobre a essência do conhecimento. Tá? A essência do conhecimento, eles pensam que está no indivíduo ou fora do indivíduo. Eles acham que a verdade dentro da essência está no indivíduo ou fora do indivíduo. O subjetivismo vai falar que o conhecimento, a essência do conhecimento, está no sujeito. O objetivismo vai dizer que o conhecimento está no objeto. Eu chego à verdade no subjetivismo pelo homem, pela minha razão. O objetivismo já acha que o conhecimento está no objeto. Eu apreendo o que está fora. O objeto ele causa uma impressão em mim, ele causa uma pressão em mim, e dentro desse pressionismo eu consigo chegar a conhecimento e conseguir a verdade. Depois nós temos também o realismo. O realismo sustenta o princípio da transcendência do objeto em relação ao sujeito, para afirmar, deste modo, a total e completa independência entre a realidade, tá, e a consciência. Dentro do realismo está uma disputa entre a realidade e a consciência. Então trata-se, pois, de uma atitude epistemológica.
segundo o qual as coisas, segundo a qual há coisas reais, independentes da consciência. Então o objeto determina o conhecimento, tá? Então o objeto, ele determina o conhecimento. Então existe coisas reais, existe coisas verdadeiras fora do homem. Então dentro daquilo que é real, daquilo que é realismo. Então onde a gente consegue buscar o que é real? A gente busca dentro da palavra de Deus. Agora o idealismo, que é outra essência do conhecimento, no seu sentido epistemológico, afirma o princípio da imanência, contrário do realismo, que é da transcendência, tá? Ou seja, ele cria no princípio da afirmação da imanência do objeto em relação ao sujeito, ou seja, sustenta a tese de que não há coisas reais, tá? Que não existe coisas reais, independentes da consciência. É o sujeito que conhece através da ideia e da razão. Então as coisas só existem, só é verdadeiro devido ao sujeito que conhece através da razão. Não tem conhecimento fora da razão. Conhecimento só está dentro da razão. Então essa é a verdade que é pregada por aí. Agora, quanto à origem do conhecimento? Quanto à origem do conhecimento, a gente tem que entender qual que é a fonte. Quais são as fontes para poder adquirir o conhecimento? Nós vamos falar do racionalismo. O racionalismo, ele coloca a razão como critério da verdade. É a razão que vai ditar a verdade. Aí você vai pegar aí o objetivismo, aquilo que eu falei para vocês na parte de trás da essência, tá? E também na origem, né, da essência e também da teoria do conhecimento. Então, nós temos aí o racionalismo, que empodera a razão como o único que pode julgar, que é o único que tem capacidade de fazer o critério, o crivo da verdade, porque se eu não conseguir através da razão, aquilo lá não é verdade. É por isso que as pessoas colocam a fé no âmbito da emoção, do emocional, numa fé cega, porque eles não conseguem alcançar pela razão aquilo que só é alcançado pela fé. Agora o empirismo, também outra forma da origem do conhecimento, vai falar que é os sentidos que traz o critério da verdade. As coisas é verdade através do sentido. Eu consigo conhecer através do sentido. Então é através do sentido humano, da capacidade do ser humano, que consigo conhecer a verdade, que é chamado empirismo. Tá? E todas essas teorias, ela resume na capacidade humana de estabelecer a verdade. Independente tanto do racionalismo ou do empirismo, eles conseguem estabelecer a capacidade no homem. Por isso que os humanistas, eles falam que é o homem é a medida de todas as coisas. Isso foi que Protágoras disse lá no passado. O homem é a medida de todas as coisas. É só o homem que consegue alcançar a verdade. E essa verdade é alcançada através da razão, tá? Então, dentro da essência da verdade relativa, o homem é que decide o que é certo e o que é errado. É o homem que decide o que é certo e o que é errado. Mas lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se o homem é a medida de todas as coisas, o homem que é o crivo da verdade, que se é através de mim que eu conheço, tá? Ou através do empirismo ou do racionalismo, mas tudo está dentro da capacidade humana. Então a verdade relativa, ela vai depender, muitas vezes, da cultura, do período histórico, do esquema conceitual, ou seja, da estrutura usada para a formação das ideias, usando diferentes ligações, tá? E assuntos, e preconceitos e vivências. Então eu consigo chegar à verdade relativa devido a todos esses requisitos que eu passei para você. Do período histórico, da cultura, né, do processo conceitual, do esquema conceitual que eu consegui aprender pela minha razão, os meus preconceitos. Através dos meus preconceitos eu tento forjar a verdade para chegar na verdade que me apraz, para aquela verdade que vai facilitar as minhas vivências e aquilo que eu acredito, que eu aprendi através da minha cultura, da minha vivência e do meu dia a dia. Então a verdade relativa está permeada por preconceitos que guiam e limitam o pensamento. Eles são guiados por coisas que nos prendem e limitam o pensamento, determinando subconscientemente realmente aquilo que é real e importante para mim. Então eu vou achar que é real e importante para mim, vai entrar muitos outros aspectos. Vai depender da minha vivência,
daquilo que realmente eu quero. Vai entrar um pouco das minhas emoções. Eu sei que um rio é perigoso para nadar, tá, alguma coisa, me alerta. Mas dentro da minha verdade, o rio não é perigoso. Porque eu sei nadar, porque realmente eu sou um bom nadador, eu conheço o lugar, tá? E a minha vontade é nadar, minha vontade é pular no rio. Então vai depender muito das minhas vivências, das ligações, dos esquemas que eu faço. E aí eu faço a verdade do outro sem mentira. E prevalece a minha como sendo a verdade absoluta. Mas não passa de uma verdade relativa, porque está permeada por preconceitos que guiam e limitam o meu pensamento. Então a verdade relativa se tornou totalmente humanista. E depende da perspectiva e da visão que eu tenho de mundo. Conforme a visão que eu tenho de mundo, aquilo que é verdade para mim. Para você entender o que eu quero dizer, para você compreender, no tempo dos nossos pais não tinha tanto estudo como nós temos hoje. Então tem muita coisa para eles que eram tido como verdade, porque eles conseguiram apreender o mundo, eles tinham uma visão, uma perspectiva de mundo daquilo que eles conseguiriam apreender. Agora com o avanço da tecnologia, com o avanço da escrita assim, na vida de muitas pessoas que são agora letradas, alcançando o entendimento científico, aquela verdade ficou para trás. Agora vai estar se formando uma nova verdade, que é a verdade que eu consigo aprender através do conhecimento e da razão. Então depende da minha perspectiva de visão de mundo. Por isso não é uma verdade durável. Depende do tempo, e depende também do lugar, e depende da subjetividade. Então o que era verdade hoje, não é verdade amanhã. Então depende muito da perspectiva. Depende muito das minhas tendências, tá? E a perspectiva, se você tratar agora do assunto da perspectiva, ela tende a ser preconceituosa, tendenciosa e arrogante e desinformada. Porque depende do quê? Da minha perspectiva. Eu não tenho informação, estou desinformado, é tendenciosa, muitas vezes eu uso arrogante, não dou o braço a torcer. Então, dentro da minha perspectiva, o que vale é o que eu acho, o que vale é o que eu penso. E essa é a verdade. É a verdade relativa, subjetiva. E é isso que é verdade relativa. E nós não temos mais um parâmetro para realmente dosar. É a minha verdade ou a verdade do outro? Qual a verdade que é verdade? É por isso que nós, como cristãos, nós usamos a Bíblia como a verdade absoluta, como parâmetro, como guia das verdades. Porque senão eu faço o que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Então, verdade relativa, uma verdade é para alguns e para outros não. A verdade hoje e amanhã não mais. Às vezes até mesmo para a gente. Hoje é verdade para mim, mas amanhã já não é mais. Então a verdade relativa, ela não é durável. Então a verdade não é verdade hoje, mas já foi no passado. Olha que coisa, como que a verdade relativa trabalha. Não é verdade hoje, mas já foi no passado. Então o que eu quero que vocês entendam uma coisa acerca da verdade relativa. Imagine só um avião que nós morássemos e fosse criado dentro desse avião. Nós não vivíamos fora do avião. O nosso mundo é o avião. E dentro desse avião tem uma parede que separa a poltrona da direita com a poltrona da esquerda. E eu vivo do lado direito e outro povo vive do lado esquerdo. Só que quando esse avião está sobrevoando em cima do mundo, e a gente acha que o nosso mundo é só aquilo lá, tá? Então eu só tenho visão do lado montanhoso. E o outro do outro lado tem a visão somente dos oceanos. Então para eles a verdade deles é que o mundo só é água. E a verdade para o lado de cá é que o mundo só é montanha. O avião nunca muda a rota, sempre desse percurso. E sempre desse lado sempre mar, e do oceano desse lado sempre montanhas. Aí eu vou chegar para o outro do outro lado e falar, ó, fulano, você está errado. Não é só água, é montanha. Na verdade nem existe água, porque eu não estou vendo água aqui, você está enganado. Então o que prevalece é a minha verdade. Então depende da perspectiva. E a perspectiva relativa humanista depende do subjetivismo. Depende das minhas tendências, depende dos meus preconceitos. Aí se forma a verdade. Aí se forma a verdade. Sendo assim, o homem abandonou a verdade absoluta e se apegou às falácias. Ou seja, o que é falácia? Pegou-se às mentiras. Tá? Ele se apropriou da verdade relativa de certa forma que transformou ela em absoluta, vivendo de acordo com o seu bel prazer. Que transformou a verdade relativa em verdade absoluta e transformou ela a seu bel prazer. Então, eu quero que você entenda uma coisa.
Verdade relativa é subjetiva. Agora, existe verdade no mundo? Existe uma história, não sei quem escreveu, tentei procurar, mas não acho, o autor é anônimo, não sei quem escreveu. Se alguém souber aí, coloca nos comentários e não me ajuda. Mas tem a história que a verdade estava um dia e a mentira chamou ela para tomar banho de mar. E a verdade, toda empolgada para tomar banho de mar, foi até lá, tirou suas roupas, despiu da sua roupa e pulou no mar. A mentira sacana, safada que é, ela aproveitou que a verdade entrou no mar. O que ela fez? Pegou a roupa da verdade e vestiu sobre ela. Então hoje a verdade, a mentira, está andando aí no mundo com a roupa da verdade. E a verdade está no mar do esquecimento. Está nua, patente, lá no mar do esquecimento. E ninguém mais olha para ela. Agora quem está operando é a mentira com a roupa da verdade. Então, a verdade relativa, ela está somente vestida de uma verdade, de uma pseudo-verdade. Mas ela está somente camuflando aquilo que não é real. Então, meus queridos, existe a verdade relativa. Agora, dentro da verdade relativa, eu coloco como crivo, para poder mensurar o que é real, o que é verdadeiro, eu uso a razão. Então a verdade relativa está cada vez mais impregnada no direcionamento das tomadas de decisões meramente humanas, de acordo com as minhas vivências, de acordo com o meu conhecimento e de acordo com aquilo que eu consigo apreender do mundo. É isso que eu consigo. E essa verdade já está também, essa verdade relativa, onde o crivo é razão, está também já agora impregnando na vida de muito cristão. O relativismo está entrando e assolando as nossas igrejas. O relativismo tem tomado conta, a verdade relativa tem tomado conta das nossas vivências como cristão, trazendo transtorno à casa de Deus, porque estão transformando as verdades relativas, subjetiva, humana, tá? Em doutrinas e base para as suas vidas cristãs. Está usando como se o que prevalecesse fosse aquilo que ela acha que é verdade, e deixando de lado a Sagrada Escritura, que é a verdade absoluta, a qual nós temos entendimento que verdadeiramente ela é que vai ditar e reger as nossas vivências. Então a verdade relativa, estão usando como crivo a razão, mas nós usamos a verdade absoluta, que é segundo a palavra de Deus. Como a verdade relativa ela tem uma perspectiva subjetiva, né? Então a razão ela direciona nossas tomadas de decisões. É a razão que vai tomar as nossas decisões. Olha, eu vou fazer decisão porque isso me apraz e eu acho que é melhor. É aquilo que me satisfaz. Aquilo que vai trazer para mim um agrado melhor. Não vou ficar com a palavra de Deus, que deve mandar eu perdoar aqueles que me perseguem, amar aqueles que me aborrecem. Não, de maneira nenhuma. A minha vivência, minha prática cristã diz que eu não posso ser humilhado, que eu não posso ser aqui, né, injuriado. Então o que prevalece dentro da minha razão, eu tô de acordo com a minha razão, porque não toca no ungido de Deus. Então a razão leva ela para o lado subjetivo, esquece da palavra de Deus. Então cuidado, a verdade relativa humanista, ela está entrando e assolando não só a humanidade em si. Lembra do Jardim do Éden. Colocou a razão acima das verdades de Deus, em cima da verdade de Deus. Então ela está tomando as nossas decisões. A razão é crivo, é subjetiva, então ela direciona a nossas tomadas de decisões. Tá? Então vemos muitos cristãos bem intencionados. Nós vemos muitos cristãos bem intencionados, íntegros com trabalhos, né? Na igreja, que estão se desviando da verdade absoluta e se apegando cada vez mais à verdade relativa. E esta, como tal, está governando o pensamento cristão. Porque está deixando de lado a verdade absoluta. Que na prática da vivência, ela está tomando decisões que facilitam o quê? As suas vidas. Pois é melhor viver a verdade relativa do que te assegurar, que te assegura estar correto, tá? Que é uma falsa ideia, fazendo ignorar os princípios, né? Os princípios cristãos na prática diária. Então você está vivendo mais do que a verdade relativa, o relativismo tem tomado conta na igreja, entrado no âmbito religioso, e a razão é o crivo da verdade agora, não mais a palavra de Deus. Então é melhor viver aquilo que me assegura que está correto, aquilo que eu acho que é certo, uma falsa ideia, fazendo eu ignorar os princípios da palavra de Deus
Então nós estamos vendo a verdade relativa dentro da praticidade. Que eu falei lá atrás sobre a praticidade, aquilo que é prático. Então cuidado com a verdade relativa. Porque o princípio cristão, tá, tem que estar embasado na verdade absoluta, que nós vamos ver mais para frente. Que eu estou falando agora só sobre a verdade relativa. Tá? Então está somente na esfera do intelecto, intelectualidade. E na decisão prática da vida está imposta e prevalece a verdade relativa. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, vai depender da minha vivência, do conhecimento que eu tenho, da minha cultura. Lembra que a verdade humanista, vai depender das suas vivências e da medida do conhecimento que você tem. Em Gálatas capítulo 2, verso 14, diz assim, mas quando vi que não andavam bem diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então a verdade absoluta é amar, é um amor incondicional. Agora, a verdade relativa, eu amo quando me convém. Eu vou amar quando me convém. Então, na prática diária, eu me vingo. Na prática diária, eu calunio. Na prática diária, eu aborreço o meu próximo. Na prática diária, eu mato o irmão no coração. Que a Bíblia fala, se você fala que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Não há verdade em vós. Porque como você pode dizer que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que vê? Então, meus queridos, quando a gente parte para a verdade relativa, ela tem assolado as igrejas. Porque a pessoa está vivendo dentro da sua intelectualidade, dentro do seu intelecto. A sua razão está tomando o lugar, a verdade relativa está tomando o lugar da verdade absoluta. Mas não é a minha verdade. Não é a verdade do pastor, não é a verdade da comunidade eclesiástica que você vive, é a verdade do Evangelho, da santa palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, vai dizer assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens em quem foi instruído. Então você está buscando a Deus, mas somente com o coração. Mas você está sendo o quê? Um hipócrita. Porque nas suas vivências das práticas diárias, você não está vivenciando a verdade absoluta. Você está vivenciando a verdade relativa, aquilo que lhe apraz. Em Marcos capítulo 15, verso 7, Mateus 15, verso 7, aí vai falar sobre os hipócritas. Que diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Foi o versículo que nós lemos agora. Dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando que doutrinas que são preceitos dos homens. Que doutrinas é essa? Que preceitos de homens são esses? A verdade é relativa. E aí Deus olha para você e chama você de sepulcro caiado, vivendo verdade relativa, que é o que eu penso e aquilo que eu acho. Hoje na igreja, dentro do conceito religioso, evangélico, está tendo essas vivências. E o relativismo tomou conta da igreja, eles estão achando que o relativismo, você ser a aparência do mundo, porque eu não sou do mundo. Eles acham que ter a aparência do mundo é somente nas indumentárias, na forma de se vestir, na forma de cortar cabelo, aquelas preceitos de homens. Esquece do caráter, se esquece da vivência do evangelho, se esquece de ter uma palavra que sai da sua boca para edificação. Então você tem que ter o relativismo, não está nas indumentárias, não está nisso. Está o quê? No seu caráter, no seu palavreado, no seu falar e no seu modo de agir e de como o mundo está vendo você. Você realmente é a sal da terra e luz do mundo? Ou você está vivendo somente uma verdade relativa àquilo que lhe apraz? Então, eu faço aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Sepulcro caiado. O erro da verdade relativa é dizer que tudo é verdade. Isso é o erro da verdade relativa. Se sendo isso fosse verdade, nós podemos dizer então que pedofilia, assassinato, preconceito, entre outras barbáries, não é errado. Por quê? Porque dentro da verdade do ato daquele que pratica aquela coisa, ele está com a razão. O crivo da razão, que traz para ele o conhecimento da verdade, trouxe para ele que aquilo que ele faz é verdade. É certo o que eu faço.
É certo ser preconceituoso, é certo ser isso, é certo ser aquilo. Então vive essas barbáries dentro dessa verdade relativa, que cada um na apraz. E eu acho uma discussão tão boba, tentando que eu estou falando para vocês. Não estou tentando convencer você qual é melhor, que é certo ou errada. Ah? Entendeu? Eu não estou querendo fazer isso. Porque para você alcançar o que eu alcancei, você precisa mediante a fé. E não é de vós. Eu também vivi a verdade relativa. Agora, não vem de mim, é dom de Deus. E é instrumento do Espírito Santo que faz isso em nós. É só o Espírito Santo que faz viver isso em nós. Então, porque dentro desse conceito que eu falei para vocês que esses atos que são praticados, está praticado dentro do quê? Da subjetividade de cada um. Então, dentro da subjetividade, do subjetivismo, da relatividade, da verdade, pedófilo, ele acha certo. Matar o outro por vingança, eu acho certo. E agora? Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, a Bíblia nos adverte, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular convosco. De modo particular. Que particular é esse? Segundo os preceitos do Evangelho. Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Então isso que consiste a verdade relativa. Então eu volto a repetir para vocês, não é intenção minha fazer com que vocês falem, eu vou ficar com a verdade dele, que é a verdade dele. Não é minha verdade. Não é a minha verdade. Não é a verdade do outro. É a verdade que eu tenho como fé e prática a palavra de Deus. E só mediante a unção do Espírito Santo que eu consigo buscar viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então depende que você busque também a outra vertente agora, que é a verdade absoluta. Então eu apresentei para vocês a visão da verdade relativa. Então a verdade relativa, ela é subjetiva. Então é verdade hoje, não é verdade mais amanhã. Já foi verdade no passado, não é verdade mais agora no futuro. Então cada um tem as suas próprias verdades. Você vê como que a verdade relativa, que a razão é perigosa, que leva o crivo errado. Tem pessoas que querem saber mais do que médico, que estudou para ser médico. Tem pessoas que querem ser mais do que um professor, né, que estudou anos a fio sobre um assunto. Mas por quê? Porque dentro da verdade, daquilo que ele tem da sua perspectiva, ele é mais sábio do que o próprio sábio. Eu acho engraçado essas pessoas que arrotam sabedoria. Porque eu sou sábio. Eu sou isso ou aquilo. Cada um, tem a sua verdade. Tá? Então, eu vou passar para vocês agora sobre a verdade absoluta. O que será a verdade absoluta? Vamos ver se realmente existe verdade absoluta. Onde eu consigo alcançar a verdade absoluta? A verdade relativa, você sabe o que vem pelo crivo da razão. É a razão que determina. Tá? Através do empirismo ou do racionalismo. Aí então você vai conhecer a verdade, está dentro da capacidade humana. A verdade relativa está dentro da capacidade humana. Agora vamos então para a verdade absoluta. Então dentro da verdade absoluta agora. A verdade absoluta são fatos inalteráveis. Quando fala absoluta, faz se tratar de fatos inalteráveis, invariáveis e uma verdade suprema, tá? Porque a verdade, para ser verdade, ela tem que ser verdade antes, tem que ser verdade agora e tem que ser verdade no futuro. Tem que ser verdade. Sempre tem que ser verdade. Não pode ser hoje, depois amanhã não ser mais, como foi na verdade relativa. Não pode ser verdade para um e não ser verdade para outro. A verdade absoluta, ela é inalterável. São fatos inalterados, invariáveis e suprema. Então a verdade absoluta, ela está somente alicerçada em Deus e na sua palavra. É o único critério da verdade é ser baseado na palavra de Deus e na pessoa bendita de nosso Deus. É por isso que a dogmática não abre espaço para outra verdade. A dogmática, ela não abre espaço para outra verdade, porque nós estamos dentro da dogmática. Então, é a confiança nesse conhecimento que vem de Deus que faz nós sermos submissos à sua verdade. Porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele abre os nossos olhos, dando entendimento. Mas, porém, não há fé cega, né? Porque se fosse, não poderia ser verdade. Se fosse uma fé cega, ela não poderia ser verdade.
Só que as pessoas pregam sobre isso. Kierkegaard fala sobre a fé cega. Tá? Se você quiser estudar um pouco, vai ler lá sobre Kierkegaard, pegando a passagem lá, tá? Do sacrifício de Moriá, de Abraão. Então há também em nós, que dentro da verdade absoluta, questionamentos da nossa fé. Há questionamento. Nem tudo que a gente ouve, a gente vai ter como verdade. Tem que passar pelo crivo, pelo critério, que é o critério da palavra de Deus e a unção do Espírito Santo, que nos convence, tá? E é aquele que anda em espírito, que convence aquele que anda em espírito. Então não é só o fato de eu ler a Bíblia, mas a Bíblia eu posso interpretar do meu jeito. Lógico, quando você consegue interpretar a Bíblia do seu jeito, você está fazendo a Bíblia igual Satanás fez, pegando a palavra de Deus e fazendo a verdade conforme a sua razão, o seu intelecto, transformando a verdade absoluta em verdade relativa. Por isso tem muitas religiões, muitas heresias, muitas coisas que acontecem no meio evangélico. Porque não está dando lugar para o Espírito Santo de Deus, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e fazer nós entendermos tudo quanto foi falado por Cristo. Por isso que muitas religiões religiosas falam, o mistério da fé. Não existe mistério na fé. Não existe mistério na fé. A fé é fé, a fé é o firme fundamento. É firme fundamento, não é mistério, é firme fundamento. Não existe mistério da fé. Então no mistério da fé. Dentro da fé, a gente tem um ajudador que é o Espírito Santo, que dentro do nosso questionamento, ele nos esclarece qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a melhor maneira de eu agir e proceder neste mundo. Tá? Então essa confiança nós temos na pessoa bendita de Deus, da sua palavra e do Espírito Santo. Agora, mas o que é fé? Fé é uma palavra grega chamada pistis. Pistis. Ela significa literalmente confiança em algo ou em alguém em quem nós podemos evocar, ter a certeza dessa confiança pelo conhecimento que nós temos sobre ela, tá? Do seu poder, tá? Para saber acerca do seu poder, do seu caráter, que é passível de ter certeza na sua capacidade e da sua fidelidade e lealdade. Isso é fé, tá? É a firme convicção por meio de persuasão do reconhecimento da revelação das verdades acerca desta pessoa. E quem é essa pessoa? É Deus. Por isso que a verdade absoluta, dentro da fé, que não é a fé cega, ela é um axioma. Tá? Deus, mediante a fé, é um axioma. Isso é a verdade absoluta. Porque eu conheço eu posso evocar a confiança, essa certeza pelo conhecimento que eu tenho sobre a pessoa, sobre o seu poder, sobre o seu caráter, sobre a certeza da sua capacidade, da fidelidade e da sua lealdade. É a mesma coisa, você vai hoje procurar um médico, você vai nos especialistas. Antigamente, o clínico geral fazia de tudo um pouco. Mas quando você vai no especialista, ele é especialista. Então você consegue colocar a sua confiança, a sua certeza naquele especialista, porque ele realmente você tem certeza que ele é capaz. Pelo quê? Pelos relatos das outras pessoas, tá? Pela sua própria experiência que você já teve na vida com esse médico. Então isso é fé. Fé não é cega. Fé é a certeza. Então Deus está dentro desse axioma. Então essa confiança que pode ser invocada. Você invoca essa confiança. Eu vejo. Vamos pegar um exemplo. Se eu for chamar alguém para fazer uma partida de futebol, tá? O pessoal monta o time do meu bairro aqui, e eu sou amigo do Cristiano Ronaldo, do Neymar. Eu vou pedir ajuda para quem? Qual é a certeza de quem vai jogar melhor do que meu vizinho? Lógico que é certeza. Então eu consigo invocar, porque eu vejo isso. Eu consigo mensurar através da vivência, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo. Então a fé não é cega. Então a verdade, irmão, através da fé, a verdade absoluta, a verdade sempre vai estar lá. É nós que precisamos descobrir essa verdade. Tá? Hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. E essa verdade sempre esteve lá. Tá? Então é uma verdade absoluta. Ela é alcançada, né, através daquilo que sempre já esteve. Então a verdade absoluta é alcançada pelo homem espiritual. Então é possível de ser verificada.
Ela é possível, a verdade era possível de ser verificada, porque ela é revelada através da revelação geral e da revelação especial. A verdade de Deus é revelada através da revelação geral e da revelação espiritual. Tem muitas pessoas que não conseguem alcançar essa parte espiritual, mas quando você alcança, você vai ver que a verdade ela pode ser verificada e ela pode ser evocada, essa verdade. E essa verdade está em Deus, que é o axioma. Então, lá no livro de João, capítulo 17, verso 17, nós podemos ver que a verdade ela pode ser verificada. A Bíblia nos diz, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então ela pode ser verificada. Aonde? Na palavra de Deus. O Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então a verdade absoluta sempre esteve lá. Só basta ser você evocada, tá? E ela vai ser transmitida para você através da revelação. E ela é revelada através de quem? Revelada através do Espírito Santo. Em João 14, verso 17, a Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. É por isso que a fé é cega para as verdades humanistas relativas, pelos relativistas. Por isso que a fé é cega, porque não conhece o Espírito Santo. Não consegue entender a virtude do Espírito. Então vive no mundo onde o mundo não conhece o seu poder e não pode ver e nem o conhece. Mas um homem espiritual que conseguiu entender, que recebeu a unção, a virtude do Espírito Santo, ele conhece a verdade revelada de Deus através do Espírito Santo. Em João 16, verso 13, diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem que revela a verdade absoluta? Pela razão? Pelos meus próprios conhecimentos? Pela minha interpretação bíblica? Não, não pode ser. Se você usar a sua razão, igual tem muitas pessoas que estão usando aí a palavra de Deus para virar coach, na verdade, hoje está cheio de coach na igreja. É mais coach do que pregando a verdade absoluta. Estão pregando somente verdades relativas, que apraz. Verdades que o homem quer ouvir, não o que ele quer receber. Porque só quer falar aquilo que eles querem ouvir. Mas a verdadeira palavra absoluta não querem. Mas o Espírito que vier, é através desse Espírito que você alcança a verdade absoluta. Então ela não é cega. Porque se ela fosse cega, não poderia ser verdade. Então a verdade ela precisa de referências verificáveis. Não é sem verificação. Não é sem ter algo palpável para ser mensurado. Então a verdade ela precisa de referências verificáveis. Você quer ver um exemplo? Eu comprei 2 metros de elástico. Estou com dúvida que realmente tem 2 metros. Como que eu vou resolver esse problema? Para saber se realmente é verdade que tem 2 metros de elástico aqui. Ou eu fui lá comprar no turco, o turco pegou o elástico e esticou assim, mediu ele esticado. A hora que volta não tem 2 metros. Como que eu vou saber? O que eu vou usar para poder saber, para poder verificar o que é verdadeiro? A fita métrica. Não vou usar o metro? Assim também. A nossa fita métrica é a palavra de Deus. A nossa fita métrica é o Espírito Santo como verdade suprema. Eles são a nossa fita métrica. Me perdoe usar essa alusão, colocar meramente o Espírito Santo e é para Deus como fita métrica, mas para você ter entendimento sobre a verdade absoluta. Porque se a gente for guiado pelo relativismo, e cada um faz aquilo que apraz. Não foi o que aconteceu nos dias dos juízes? Nos dias dos juízes acontecia isso. Cada um andava conforme os seus próprios olhos. Então, meu querido, a fita métrica é isso. Em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 4, diz: aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, para você dizer que verdadeiramente você está andando de acordo com a verdade absoluta, você tem que andar na verdade da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Tá? Então, esse versículo vai tratar da existência de várias verdades, não de uma única. Não guarda porque prefere as suas verdades. Então, você prefere as suas verdades, então por isso que você não guarda a verdade absoluta. Você preferiu a sua verdade. Lá no Éden, o diabo, que é o autor da razão, tá?
do aprimoramento da razão, que a razão entronizou a razão, é eles que estão ditando a regra e fazendo o que é a sua verdade. E não guarda porque prefere fazer as suas verdades. Para Santo Agostinho, tá? A verdade está no interior do homem e precisa ser iluminada por Deus. Para Santo Agostinho era isso. A verdade está aqui dentro do homem, precisa ser iluminada por Deus. Na verdade, a verdade está em Deus. É Deus que revela para nós a sua verdade, mediante a sua palavra e o Espírito Santo de Deus. Então a verdade está revelada na consciência já de alguns, né? Já está revelada na consciência. De alguma forma nos mostra o homem, tanto o homem natural como o homem espiritual, que nós estamos certo ou errado. Então nós entendemos que a gente consegue um pouco de entender sobre verdade, porque dentro dos preceitos do ser humano, o ser humano natural, ele já sabe o que é certo e errado. Tá? Então tem ainda o requisito da verdade, porque fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Ainda tem, mesmo o homem caído tem o requisito ainda da verdade. Tá? Nós conseguimos entender sobre o que é o ódio, sobre o amor, a avareza, a generosidade, tá? Antipatia e compaixão. Nós sabemos sobre isso. Então a verdade está ali dentro do homem e precisa ser revelada, iluminada por Deus, tá? Por isso quando mostramos a verdade absoluta de Deus para as pessoas, ela fica com raiva e com aversão à verdade de Deus. Por quê? Porque no fundo ela tem consciência de que há algo errado nas suas condutas. Ela sabe que há alguma coisa errada, porque tem dentro de nós ainda os requisitos da verdade. A semente da verdade está lá dentro de nós ainda. Precisa ser evocada e iluminada mediante o Espírito Santo de Deus. E quando nós somos confrontados pela palavra, nós temos a tendência de racionalizar as coisas. Quando é confrontado pela palavra, nós temos a tendência de racionalizar. Vou racionalizar a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, há necessidade de crescermos em graça e conhecimento. Por isso que há necessidade de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus, da sua palavra. Em Romanos capítulo 2, verso 14 ao verso 16, diz assim: porque os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Tá? Não tendo lei, mas para si mesmo são lei. Porque eu falei para vocês, dentro do ser humano, tem ainda o requisito da verdade, da lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Só que no dia em que Deus há de julgar os segredos, tá, dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Então Deus vai julgar. Aí eu não sabia da verdade absoluta, mas tinha um pouquinho do requisito ainda da verdade absoluta, da consciência do ser humano. Só que ele procurou racionalizar. Ele racionalizou aquela verdade. Pegou aquela verdade absoluta, a verdade de Deus, e trouxe para aquilo que lhe apraz. Por isso que hoje tem essa discussão sobre verdade, sobre fé e razão. Então, outra expressão máxima verificável da verdade absoluta é a pessoa bendita de Jesus Cristo e a sua própria palavra. Ela é a expressão máxima da verdade, é Jesus Cristo. As pessoas tentam me enganar, pegando a verdade revelada de Jesus Cristo, colocando Jesus somente como um Jesus histórico. Mas Jesus é a própria verdade. Jesus, ele veio nesse mundo, ele existiu. Que não só a Bíblia fala sobre isso, mas outros escritores da época, né? Muitos outros aí, escritores romanos, escreveram sobre esse homem, esse Jesus histórico. Lá em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse conjunto de verdade nos ajuda a entender as verdades absolutas. Esse conjunto que é o Espírito Santo, a palavra e o próprio Jesus, nos faz entender qual é a verdade absoluta. E lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do pastor? A verdade minha? A verdade que eu estou ensinando para vocês aqui agora? Não. A verdade de Deus, que está dentro daquilo que é verificável. E onde é verificável? A sua palavra. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Das amarras da verdade relativa. Das amarras da verdade racionalista, humanista. Aí vai tirar você dos enganos, dos erros e das heresias. Dos erros, do engano e das heresias. Em João 8,36, a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vocês sereis livres. Os humanistas pregam que a nossa fé é cega, sem questionamento. Por que eles falam isso? Porque
porque eles não conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade absoluta. Então eles querem, para poder fortalecer a verdade deles, degrine a verdade do outro. Assim que você vence uma discussão, você usa denegrindo a verdade do outro. Mas aqui eu não estou denegrindo a verdade relativa. Você é livre. Você é livre para escolher qual você quer. Você vai dar crivo para a razão, ou você vai buscar a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus para poder chegar ao conhecimento da verdade. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em 2 Timóteo 3, verso 7 e verso 8, nos diz que apreendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repóbulos quanto à fé. Por isso para eles a fé é cega. Porque resistem à verdade. É melhor seguir o quê? Racionalismo. É melhor eu racionalizar as coisas. Aí usa como desculpa o relativismo. Volta lá no Éden. O que aconteceu no Éden? Então, cuidado, irmão, com esses homens da verdade humanista relativa, corruptos de entendimento e repóbulos quanto à fé. E a fé não é cega. Hoje meus olhos podem ver. Eu posso falar como Jó falou, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a verdade absoluta. E você não sabe como é maravilhoso quando você consegue ter essa apreensão da realidade de Deus. Jesus pregou a verdade e os homens daquela época não conseguiram encontrar a verdade. E vim para os meus e os meus não receberam. A luz estava no mundo, a luz que ilumina. Mas amaram mais as trevas do que a luz. Porque amaram aquilo que lhe apraz. O que lhe mais apraz? Consciência. Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Só que antes de Protágoras falar isso, quem falou primeiro que isso? Satanás, lá no Éden. O homem é a medida de todas as coisas. Você que decide. Você que sabe realmente o que é verdade. Que Deus falou? Deus é mentiroso. Você não morre não. É que Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. E hoje, eu dou risada, sabe por quê? Tem gente pensando que é Deus. Colocou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que eu vou dizer para vocês. O diabo lá no Jardim do Éden, né? Ele intentou sentar no trono de Deus. Tentou sentar no trono de Deus. Mas não o diabo conseguiu o que a razão conseguiu. Lá no iluminismo, por causa da conduta também eu concordo que a igreja estava realmente fazendo tantas palhaçadas, estava na hora mesmo de frear um pouco aquelas heresias que a igreja estava tomando, né, da Idade Média. Mas ali não tem nada de representação de Deus, lá na verdade é somente religiosidade, não tem Deus na equação lá, porque a igreja estava sem Deus ali, tá? Desde o começo da sua criação foi criação sem Deus, só humanista também, mas não entra nesse assunto agora. Mas o que fizeram lá no iluminismo? O homem foi colocado acima e Deus colocou embaixo. Então a razão sentou no trono de Deus. A razão humana tomou o lugar do trono de Deus. O que o diabo tentou e não conseguiu. Então, a minha preocupação é conforme está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Eu quero que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Em João 8,37 diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Por quê? Por causa da razão. Não consegue ouvir a verdade. Então, para você conseguir entender isso, nós temos que abandonar a verdade relativa. E Efésios 4:21 diz: se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Se vós só tendes ouvido e foste ensinado por ele, a verdade que está em Jesus. Efésios 4:24 vai dizer: e vós revestais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Nós dependemos de Deus. Então em Gálatas capítulo 2, também verso 20 diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Timóteo 6, do verso 20 e 21 diz: Timóteo, guarda o depósito que lhe foi confiado, tendo horror aos clamores
vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém. Então, meus queridos, onde que eu posso encontrar essa verdade? Essa verdade só encontra em Deus. Em Deuteronômio 32, verso 4, vai dizer que ela é a rocha, cuja obra é perfeita, e os seus caminhos são justos. Deus é verdade, e não há nele injustiça, e ele é justo e reto. No Salmo 31, verso 5, tá? Vai falar que realmente Deus é o Deus da verdade. Jeremias capítulo 10, verso 10, diz: o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Segundo lugar que você pode encontrar a verdade, da pessoa bendita de Jesus Cristo, em João 14, 16, Ele mesmo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. João 1,14, a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, tá? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de quê? De graça e de verdade. E também na pessoa bendita do Espírito Santo, conforme está em João 15, verso 26, que quando vier o Espírito Consolador, que é da parte do Pai que vos enviarei, é o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. De mim quem? Testificará de Cristo. Tá? Então, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 6, vai dizer: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e sangue. E o Espírito é o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Então, nós conseguimos a verdade de Deus através disso. E também através do quê? Através da palavra de Deus. Tá? Em João 17, 17, já estou terminando. A Bíblia fala: santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Salmo 119, 89. Ó Senhor, a tua palavra eterna está firmada no céu. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Tá? E quantas outras partes da Bíblia, né? Faz parte disso. Está escrito, né? Está falando sobre Deus, a sua escrita. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E quinto lugar, os 10 mandamentos. A lei de Deus, que é a verdade. E Jesus dividiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Em Salmo 119, 142 a 151, vai dizer: a tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Você conhece os mandamentos de Deus? A verdade de Deus? Vai lá no Êxodo 20, do 3 ao 17. Então, meus queridos, eu trouxe para vocês a verdade relativa, alcançada pela razão, e a verdade absoluta, que é alcançada mediante a fé, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, ame, busque, aplica, ensina a palavra de Deus e a verdade absoluta. Que Deus vos abençoe a todos. Que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a verdade relativa. E esse vídeo que eu estou fazendo é uma homenagem a um irmão que já não está no nosso meio mais. Nosso irmão Isaías Nascimento. Ele que pediu para eu fazer esse estudo. Não deu tempo para eu poder apresentar esse estudo na igreja, mas estou aqui fazendo isso em homenagem ao nosso querido amado irmão que partiu com o Senhor. Então que Deus abençoe a família dele. Tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Tá? Me ajude. Compartilhe, curte aí e faça os comentários. Vocês são livres, já falei para vocês são livres para concordar e para discordar, dentro da educação, tá? Dentro daquilo que realmente é louvável, tá certo? Então que Deus abençoe a todos e fique com Deus até o próximo vídeo. Graça e paz a todos.